estresse ele pode ser emocional, então eu tenho ali uma dificuldade de lidar com os meus desafios, não tenho uma inteligência emocional em aprimoramento e eu saio do meu centramento. Isso seria o estresse emocional que eu considero de estresse. Porque estresse todo mundo vai ter o tempo todo, mas o de estresse, aquele que você não sabe lidar, seria esse daí, o estresse emocional. O corpo, ele tem uma infinidade de reações que a gente chama reações de estresse, que são as reações oxidativas para lidar com diversas coisas. Elas podem estar em equilíbrio, como por exemplo para combater uma bactéria, ou elas podem estar em desequilíbrio, quando a gente come mal, dorme mal, usa alguma substância como tabaco, álcool, que vão desregular as nossas enzimas e fazer com que o cortisol suba, a ferritina suba, mostrando que esse corpo está inflamado, que é o tal do inflammation. Ou quando a gente também desregula o nosso intestino. Então eu vou dizer sobre o estresse intestinal, quando por uso de antibióticos ou medicamentos errados, ou mesmo alimentação incorreta, você vai ter lá um fungo que inflama, você comeu alguma coisa do qual você tem alergia e nem sabe muitas vezes, e aquilo ficou com a barreira intestinal rompida, e vai atrapalhar a função do seu organismo, porque esse intestino ele vai estar sob estresse, tendo funções alteradas e permitindo que no seu corpo entrem elementos que normalmente não deveriam entrar. Com isso vem um outro estresse que eu chamo, seria o estresse circulatório, porque você vai ter no seu corpo circulando por ali dentro do seu sangue e da sua linfa, elementos que não deveriam estar ali e que o corpo precisa combater, celularmente falando. Então ele vai usar mais vitaminas, ele vai usar um pouco mais dos elementos que são considerados anti-estresse ou antioxidativos, vai produzir um monte de radicais livres e assim vai. Por fim, é uma cadeia muito complexa da bioquímica, mas o que precisa ficar na sua cabeça é que nós temos sim o estresse que é do corpo, que é esse aí que depende do meio ambiente, depende do que você come, depende do que você bebe, depende se você dorme ou não, se você suplementa a vitamina ou não. Nós temos o estresse da mente, que é esse que envolve as emoções, os relacionamentos, tudo aquilo que se você está filtrando, se você está tendo inteligência emocional para direcionar e gerenciar isso. E mais, é importante que você tenha consciência sobre tudo isso, porque é assim que a gente regula uma coisa muito importante e que gere todo o resto, que é o estresse energético. Isso, nós somos feitos de energia. Tudo no mundo tem energia e isso precisa estar equilibrado, porque o estresse da energia é o que vai fazer com que todo o resto ande diferente. Então, se você não regular esse principal, fazendo aí qualquer técnica de meditação, por exemplo, ou uma técnica de conscientização sobre todo o resto, vai ficar mancando o seu tratamento, seja ele o tratamento que for. Se a gente tivesse que começar com uma ideia, o que eu diria? Vamos começar tomando consciência. Lembre-se que eu sempre falo que a saúde ela é um hexágono. Então você tem corpo, mente, emoções, energia, relacionamentos e a consciência. Pois é, então quando pensamos em manter o nosso dia a dia de forma equilibrada, com menos estresse possível em cada área, é preciso primeiro tomar consciência desses tipos de estresse que existem. Quando eu gasto mais energia que eu não preciso, quando eu penso em coisas que não deveria, da forma como eu penso, ou não poderia escolher pensar diferente, quando eu peço ajuda, quando eu estou envolvida num relacionamento, numa rede de apoio, quando eu começo a peneirar o que eu como, o que eu bebo, como eu durmo, tudo isso vai ajudar no seu complexo da saúde. Pensa nisso, pensa em como talvez você tenha focado só em olhar o estresse do ponto de vista de trabalho, do dia a dia, da falta de dinheiro e como esse seu conceito estava míope, o quanto você pode abrir esse leque e pensar cada vez que você for comer, se você está comendo alguma coisa que vai desregular o seu intestino de verdade e depois prejudicar a sua célula, e aí vai fazer o seu cérebro andar diferente, o seu humor ficar diferente e o seu rendimento ser outro.
quando a gente fala em estresse, tem que ampliar o conceito, sair dessa coisa do muita coisa para fazer, sem tempo para nada, e ir com uma consciência muito maior, muito ampliada. É isso que vai trazer saúde, vai trazer melhor função para o seu organismo. E existem sim formas de medir o estresse orgânico. Por exemplo, esses marcadores, se a gente for pensar na bioquímica, mostram muito sobre nós. Existem testes genéticos para mostrar desbiose intestinal, existem exames de sangue para mostrar como é que está a ferritina, a homocisteína, o ácido úrico. Todos esses marcadores são importantes para mostrar glicemia, curva de insulina. Tudo isso vai dizer para mim se seu organismo está funcionando tranquilo, calmo e equilibrado, ou se ele está aí sob um estresse que muitas vezes você está provocando. Então, bora lá, bora pensar mais sobre saúde e eu estou aqui para você. Eu sou Evandra de Moura Rabelo, mentora emocional, coach e médica.